Uberlândia 2001, 7º encontro. Veja o título: O futuro da aposentadoria, uma reflexão e luta do presente. Ou seja, aqui colocávamos, já pelo próprio título e os direcionamentos dos debates, que a questão da aposentadoria não é para depois, é para antes. É para antes. E esse é o trabalho que nós temos que fazer com os que estão ingressando, né, e os que estão ainda na ativa. Né. 2002, né, dignidade na aposentadoria, promovendo esse direito de cidadania. Falávamos agora de uma relação maior. A sociedade passou a se ocupar do idoso e construiu o Estatuto do Idoso. E quando o sindicato se debruçou sobre o Estatuto do Idoso? Pergunto eu. Muito. E por quê? Porque se isolou e pensou só na sua situação, como se o idoso não fosse um fenômeno gerontológico hoje extremamente estudado. E acharam que o idoso docente deveria ser diferente do idoso do mundo, dos trabalhadores. E agora nós temos que voltar a nos identificar nesse contexto de que participamos de uma classe social que tem idosos e nós somos parte integrantes dela. A palestra aqui da mesa anterior, vinculada à discussão sobre o papel do aposentado. Duas mesas em 2004. Uma trabalhou o papel do docente aposentado na resistência em defesa da universidade pública, no contexto da sociedade. A outra discutiu o papel do docente aposentado junto ao sindicato. Aí se colocava uma outra questão que refletia, em dado momento da vida desse sindicato, a assimilação de uma representação que se construiu na sociedade, que docente está descartado. Pode ser até admitido dentro de um sindicato, mas com limites. Não se admitia que um aposentado pudesse ser presidente desse sindicato. Ou seja, também o sindicato construiu certas condições. Eu fiquei muito feliz hoje quando a Sara colocou uma posição aqui, dizendo: não podemos pensar em GT de Seguridade Social sem a presença de aposentados. É inadmissível. Isso é outra leitura de mundo. Porque eu convivi dentro do sindicato com posições que diziam: precisamos mudar o perfil do GT de Seguridade Social, trazendo intelectuais e companheiros capazes de formulação. Quando a grande maioria da militância desse GT era formada por aposentados. Ou seja, por trás disso se escondia a concepção de que aposentado é incapaz de pensar, de formular, deve servir para alguma coisa. A questão da aposentadoria especial e por invalidez. Vejo que aí começamos a desdobrar temas que estavam relacionados à condição de vida, né, a desgaste do corpo físico e mental, e que precisava ter um trato diferenciado. 2006, olha, vejam aqui, ó, remeter para a discussão na base do movimento docente a questão da relação docente-aposentado com a instituição universitária, com vistas a definir posicionamentos que deverão ser objeto de apreciação no 16º Congresso do ano. Olha aí, 33º CONAD discutiu inserção do docente aposentado na vida universitária, resgate das resoluções do Congresso de Manaus para atualização, implementar a discussão sobre questões éticas relacionadas com a reabsorção dos docentes aposentados pelas IES e implicações na carreira docente. Participação dos docentes aposentados nos órgãos colegiados das IES como membros integrantes de conselhos universitários.
Participação, aqui mais abaixo, participação dos professores aposentados nos processos eleitorais para a escolha de reitor. Brasília, 12º encontro. A relação do servidor público com o Estado e o Estatuto da Aposentadoria. E teve continuidade na conferência sobre a organização da luta contra a terceira fase da Contra-Reforma Previdenciária, os desafios conjunturais, decorrências políticas, econômicas e jurídicas, para além da aposentação. Questões que afetam a vida dos docentes aposentados e sua politização na perspectiva de inclusão no plano de lutas do sindicato. Por isso tudo, o antes e a defesa dos direitos de aposentadoria, princípios que fundamentam a relação do servidor-tratado, os aposentados e a carreira docente, aposentadoria por invalidez, PEC 270, avançar a discussão e os estudos sobre elementos necessários à definição de uma política para os docentes aposentados, dentro do sindicato, que expresse de forma sistematizada e fundamentada o conjunto de posicionamentos e reivindicações em defesa desse segmento da categoria docente. Ou seja, esta questão que nós está na nossa mesa aqui, ela se coloca em algum lugar. Ela não vai ficar só. Ela tem que ficar no contexto desta política que precisa ser definida, regrando os posicionamentos do sindicato em relação à vida desse convívio novo, hoje. Realizar um levantamento sobre o perfil dos docentes aposentados, organizando um arquivo de dados que possa periodicamente ser atualizado. Avançar a discussão e os estudos sobre elementos necessários à definição de uma política para os docentes aposentados. E eu pensei que o tema, para poder abordá-lo, precisava responder a 6 perguntas. O que se sabe hoje sobre essa participação? Todo o processo de planejamento estratégico hoje diz que a primeira coisa é ler a realidade e conhecer. O que nós conhecemos efetivamente? A não ser a manifestação isolada de várias pessoas aqui que podem dizer, olha, lá na minha acontece isso, na minha está acontecendo aquilo. O que está acontecendo no contexto das universidades públicas e privadas em relação ao tema? Tem que responder isso. Senão vai ser chutômetro, achômetro, né? Ou fenomênicas as compreensões internas. Quem propõe ou demanda essa participação? Quem é que está propondo essa participação? Quem? Está partindo de nós? Do conjunto da categoria? Está partindo do sindicato? Está partindo dos administradores? Está partindo do Estado? Temos que responder. Quem é que está demandando esse tema? Terceiro, que razões justificam essa proposta? Esta demanda? Que razões? Que tipo de participação é essa que estamos falando e sob que condições? Quem é o sujeito dessa participação? Quem é o docente aposentado? Quantos somos? Aonde estamos? Como vivemos? Quais são as nossas expectativas? Que está sendo respondida hoje, na mesa anterior, na outra mesa também. Já iniciamos, estamos engatilhando, estamos tentando desenhar o perfil do docente aposentado, etc. Quais atividades universitárias de que falamos? Participação nas atividades universitárias. Quais? Vou responder as 6 perguntinhas, rapidamente. Só uma não vou poder responder. Não se dispõe de um diagnóstico abrangente e fundamentado sobre a questão. Não. Segundo, pode passar. Quem é que está propondo essa demanda? Da onde surge essa proposta? Do governo? Do patronato privado? Da instituição universitária ou de alguns setores da instituição? O sindicato? Os docentes aposentados? Alguns docentes aposentados? Da onde surgiu esse negócio? Quem é que trouxe ela aqui para nos levar a nos ocupar? Pode ser todos eles. Quais atividades universitárias?
ensino de graduação, ensino de pós-graduação, assessoria, orientação, preceptoria, ou vamos falar só de uma? Ou devemos falar em todas, para configurar essa questão dentro da política do idoso do sindicato? Sob que condições essa participação? Permanente, retorno permanente, retorno eventual, remunerada, voluntária, induzida, simbólica. O reitor hoje falou de simbolismos aqui. Regulamentada, informal ou acordada no BIC. Se dissemos sim, mas sim para quê, onde, em que condições? Se nós queremos ter uma resposta à indagação da mesa que está posta aqui, nós temos que responder a tudo isso. E não vamos poder aqui tratar, nós já tratamos disso, a última questão. Quem é o sujeito dessa participação? O docente aposentado. Mas quem é ele? O que efetivamente sabemos dos companheiros? O sindicato retoma hoje a realização de um trabalho de investigação sobre o perfil do docente aposentado. É tarefa. Só dizer que esse sujeito, ele está intimamente a condição, o ser dessa pessoa, as condições de vida, ao mercado de trabalho, aos regramentos trabalhistas, envolvendo capacitação, carreira profissional, política salarial, as condições de trabalho, as regulamentações previdenciárias, ao processo de envelhecimento e as representações sobre aposentadoria e aposentado. Que aí é um mundo que tem outra mesa para falar. Esse daqui, que número é esse slide aí que tu tem condição de ver? Eu tinha 132, pois eu acho que ficamos aí. 32. No 32. Então faltam 100. É um curso, Fernando. É um curso. Preparou um curso. Não, mas eu acho que a intenção sindical é, pelo menos, contribuir com pensar sobre como abordar o assunto. É o máximo que dá para fazer em 20 minutos. 20?